Ó, então vamos lá, apresento Super Nintendo. Então vamos lá, apresento para você esse Nintendo 64 aqui, ó. E o problema dele é a fonte. A fonte dele não dá atenção, não só não dá atenção na saída, como eu já encontrei o fusível queimado. Acho que eu joguei fora o fusível, mas já encontrei o fusível queimado. Pode ver, essa aqui é a tampa da fonte, ó, marca chamuscada aqui, o cinza azulado de fusíveis queimados. E ela tá ligada na lâmpada séria aqui, ó. E isso aqui, ó, isso aqui é o que acontece na hora que a gente põe na lâmpada séria, beleza? Então, vamos lá tentar consertar isso aqui. E cabe lembrar que o fusível eu já removi ele, ó, e substituí por esse fiozinho aqui, ó. Então esse fiozinho aqui é um novo fusível, beleza? Então, daqui pra cá, a frente do fusível está em curto. Vamos torcer para que seja a ponta identificadora. Eu vou testar ela aqui, vou ver se ela medir ela, vou ver se ela está em curto. Ó, isso aqui é o que acontece quando a gente mede a entrada aqui da ponta identificadora. Vamos remover ela e ver se fora do circuito ela faz isso também. E olha só aqui, ó, quem estava em curto, removi aqui o... Tomar cuidado agora para não tomar um chocão, que o capacitor da fonte está carregado. Então muito cuidado aqui, ó, esses dois terminaizinhos aqui, que aqui tem o capacitor, ele está carregado. Bom, removi aqui, ó, ergui esse lado da ponte de retificadora. Ela não estava em curto, porém o curto entre os seus dois terminais de entrada aqui na trilha continuava. Fui voltando, removi aqui, ó, esses dois pads aqui, ó, esse é o capacitor CX, removi o capacitor CX, continuava em curto, falei, caramba, só restou aqui, ó, o nosso bonitinho aqui, ó, e olha ali a simbologia dele na placa. O que ele vem a ser? Ele vem a ser um termistor, ou um NTC. O que significa NTC? Negative Temperature Coefficient. Quer dizer que ele é um componente que tem uma cara que ele apresenta uma dada resistência, e essa resistência ela vai diminuindo conforme a temperatura dele vai aumentando. Por isso, Negative Temperature Coefficient. Por alguma razão ele entrou em curto. E por ele estar em paralelo com a linha de alimentação, eu acredito que a função dele realmente seja baixar a sua resistência a ponto de fazer com que o fusível queime por conta de algum overload, alguma sobrecarga nessa fonte aqui. Se bem me lembro, essa fonte aqui, inclusive, ela nem é deste Nintendo 64 aqui. Eu não lembro onde eu consegui essa fonte, mas eu sabia que ela precisava de reparos. Então, eu vou experimentar, pelo menos medir as tensões aqui na saída da fonte. Se não tem marcado aqui, tem marcado aqui, ó. Aqui, ó. Tem marcado aqui, vamos ver se a gente pega esse 3.3 e o 12, aqui é 3.3 e 12 só, é isso aí, se a gente pega esse 3.3 e o 12, tenho certeza que tem 0.5, porém o 0.5 deve ser formado aqui dentro do Nintendo 64, dentro do console, através de um reguladorzinho de tensão. Então vamos lá, ver se eu consigo pegar essas duas tensões aqui na saída. Aqui. Bom, as tensões aqui na saída não estão exatamente como eu queria que tivesse, tá? O 3.3 e o 12 estão um pouquinho abaixo. O 3.3 está 3.1 e o 12 está 10.9. Mas eu atribuo isso, ó, a lâmpada séria aqui. Então vamos remover a lâmpada séria. Vamos testar direto na parede e eu já vou até montar ela aqui e montar parcialmente e plugar aqui no videogame para a gente ver se dá imagem e tudo mais. Vamos lá então. Opa, aqui ó, aí ó, pegar um cartucho, vamos lá então, tá lá ó, é o Doom, vou testar um pouquinho aqui rapidinho, tá? Eu não sei vocês, mas eu acho o Doom uma obra-prima, tá? Não do Nintendo 64, o Nintendo 64 é bom, mas o Final Doom
do PlayStation 1, cara. Ah, tá, eu até liguei ele na TV oficial aqui, porque na minha TVzinha de testes ali, a cor tava oscilando. Mas aquilo tá certinho, então agora o que eu preciso fazer é encontrar um outro NTC ou Thermistor com as mesmas características. Agora vamos dar uma olhada, uma procurada no datasheet dele então. Olha só, vai vendo o que está acontecendo. Ó, o SCK 102 é um Thermistor NTC de 10R, ou seja, de 10 ohms. Faz algum sentido? Um Thermistor NTC com uma resistência de 10 ohms, está ligado em paralelo com a alimentação? Não faz sentido algum. Com o aumento da corrente passando por ele, ele vai aumentar a sua temperatura, vai diminuir a sua resistência, mas a resistência de 10 ohms, cara, vai diminuir a resistência de 10 ohms, cara. Aí eu comecei a analisar aqui na minha cabeça o que isso estaria fazendo em paralelo com a alimentação. Só se você ligar a fonte na tomada, a tensão da rede já ia encontrar uma resistência de 10 ohms ali, ela já ia estourar. Então, cara, por que tem esse termistor ali em paralelo? E sabe o que é? Não tem. Não tem. O que aconteceu foi isso aqui, ó. Lembra da simbologia na placa? Varistor, cara. Possivelmente houve uma sobretensão, por conta, sei lá, uma descarga atmosférica, seja lá o que foi. Houve uma sobretensão. Por conta dessa sobretensão, estourou o varistor e o fusível, e a pessoa substituiu o fusível por um termistor, por um NTC. Não sei porquê. Então agora eu só preciso encontrar um varistor. Estou procurando o esquema elétrico, o esquema eletrônico na realidade, da fonte do Nintendo 64 para saber alguma especificação desse varistor aí. Mas não estou encontrando. Se eu não estiver encontrando, eu vou colocar qualquer um que eu tiver aqui com um valor que atenda aí a rede de 127 volts. Deixa eu ver se essa fonte é bivolt. Não é bivolt, então ali ó, input AC, 120 volts. Então eu tenho só que encontrar um varistor que atenda essa característica aqui da fonte. Então vocês estão entendendo o que uma cagada gera, cara? Aconteceu um problema, reparar esse problema de maneira errada. Isso já estava gerando um erro aqui para mim, eu já estava até passando informação errada para vocês. Então no começo desse vídeo aqui eu já vou falar, ó, veja o vídeo até o final, então veja até o final. E assim ficou, não é ainda o ideal, mas é o que eu posso fazer no momento, ali ó, um fusível adaptado na posição. A própria placa de circuito impresso ali, ó, tem o Silk ali, ó, 2,5 amperes ali. O fusível mais próximo disso que eu tinha aqui era um de 2 amperes. Então fico devendo 500 mili. E o varistor ali, cara, uma nomenclatura terrível de conseguir olhar pertinho da luz aqui para conseguir enxergar qualquer coisa, mas ele começa a proteger a partir de 220/240. Então vai pelo menos proteger, caso a pessoa ligue essa fonte por engano no 220, ele já vai reduzir a sua resistência bastante, a ponto de queimar o fusível aqui. Acredito que venha a salvar a fonte. Bom, então para esse vídeo aqui, ó, foi um conserto atípico de uma fonte chaveada de Nintendo 64. Por que atípico? Porque além de tudo, ela foi consertada de maneira errada, né? Estourou aqui o varistor. Creio que a pessoa pegou uma outra fonte chaveada e pegou o NTC que estava ali logo na entrada, que, se bem me lembro, o princípio das fontes chaveadas, o NTC na fonte chaveada ele é usado para fazer tipo um soft start na fonte chaveada, que na primeira situação ele apresenta uma resistência um pouco mais elevada, e conforme ele vai aumentando a sua temperatura com a passagem da corrente, ele vai reduzindo a sua resistência, o que causa o efeito de soft start para a fonte, vamos falar assim. Então obrigado a você que viu o vídeo até aqui, eu espero que tenha sido
esclarecedor em qualquer ponto, pelo menos para interpretar aqui o curto na entrada da fonte. Quando você pega uma fonte com um problema desse daqui, você chega a dar saltos de alegria, que o problema está na parte mais simples da fonte, na parte mais simples de se analisar. Mas mesmo assim, então, ó, espero ter ajudado em alguma coisa para você que viu o vídeo até aqui, e até uma próxima ocasião com outro vídeo de outra fonte, de outro game, de outra bike, de outro carro, de outro fliperama. Fica atento aí no canal, tem bastante coisa que você vai gostar, e avisa sua irmã também, garanto que ela também vai gostar tanto quanto você. Até uma próxima ocasião.